Louvado seja o Senhor Jesus. Queria agradecer a Deus, pois Ele é o nosso sustentador e devemos ser gratos ao nosso Deus, porque Ele não é apenas o nosso Criador, mas é também aquele que nos sustenta. Se estamos vivos é por causa da misericórdia do nosso Deus. Também queria agradecer a liderança da Escola Bíblica da Igreja Sede por essa oportunidade de estar aqui juntamente com alguns irmãos de forma presencial, outros online, mas estamos aqui para falar sobre a nossa lição, sobre a palavra de Deus, nesse trimestre, irmãos, que foi fantástico, diga-se de passagem. Como sempre, a CPAD ela tem caprichado nas lições bíblicas, e esse ano a nossa casa publicadora e a nossa fé, o pentecostalismo. E esse trimestre a gente falou sobre o verdadeiro pentecostalismo. E eu achei essa lição esse trimestre como um todo, bastante salutar. Porque nem tudo que diz que é pentecostal o é de fato. E nós precisamos entender o que é de fato ser pentecostal. O que os nossos pais pregaram quando chegaram aqui há mais de 100 anos, os nossos pioneiros, e o que a nossa igreja vem pregando ao longo desses 100 e poucos anos de evangelho pentecostal aqui no Brasil. Nós precisamos fugir de muitos modismos e defender o verdadeiro pentecostalismo. Antes de entrar na lição, propriamente dito, queria, através de uma frase do próprio pastor Ezequiel Soares, resumir de uma forma geral a visão pentecostal ou o que é o pentecostalismo. Na revista Obreiro Aprovado, do trimestre passado, que foi tratado sobre o dom de línguas, o pastor Ezequiel Soares escreveu o seguinte: são duas as marcas distintivas do pentecostalismo assembleiano. O batismo no Espírito Santo como capacitação para o serviço e algo distinto da conversão, tratando-se de uma experiência subsequente à salvação. Perceba, ele está falando sobre as marcas do pentecostalismo assembleiano, que é o que nós estamos tratando. E ele começa dizendo que a primeira marca que é distintiva é que o batismo no Espírito Santo, ele é distinto da salvação. Não é a mesma coisa. E várias vezes alguém disse, não do nosso meio, mas criando um espantalho, que os assembleianos creem que quem não é batizado com o Espírito Santo não tem salvação, e isso é uma mentira. Porque desde o começo os nossos pais têm pregado que o batismo no Espírito Santo ele é distinto da salvação, também ele é separado, não é a mesma coisa. Isso foi tratado com bastante lucidez durante o trimestre na Escola Bíblica Dominical, mas ele também nos apresenta uma segunda marca, que apresenta o pentecostalismo assembleiano, que é a identificação do falar em línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Nós, pentecostais clássicos, os assembleianos, acreditamos que a evidência física inicial que o crente ele foi batizado no Espírito Santo é o falar em línguas. Eu vou repetir mais uma. Ele fala das marcas distintivas, das marcas do pentecostalismo assembleiano. Ele apresenta duas. Ele apresenta que o batismo no Espírito Santo ele é subsequente e diferente da salvação. E também apresenta o falar em línguas como evidência física inicial de que o crente ele foi batizado no Espírito Santo. Eu acredito que, de uma forma geral, a gente poderia resumir o pentecostalismo nessas duas verdades. Lógico, estou apenas resumindo algo que é bem maior e bem mais complexo algumas vezes, mas a gente poderia diferenciar o pentecostalismo de outros ramos carismáticos do cristianismo justamente por isso. Nós acreditamos que a salvação é diferente do batismo no Espírito Santo. Lógico, acreditamos que somente crentes podem ser batizados no Espírito Santo. E também acreditamos que
são coisas subsequentes, mas que às vezes, por misericórdia de Deus, acontece da pessoa crer em Jesus naquele momento e ser batizado no Espírito Santo naquele momento, mas de uma forma lógica são eventos distintos, não é o mesmo evento. O batismo no Espírito Santo, ele é diferente da salvação, e acreditamos que a evidência física inicial que comprova que aquela pessoa ela foi batizada no Espírito Santo é o falar em línguas. E outras questões a gente deixa para outro momento. Mas, de uma forma geral, é isso. Mas vamos... Eu acho bem interessante que o final dessa lição que falou sobre o pentecostalismo é voltada para a esperança. Porque tudo aquilo que Deus nos dá, irmãos, não é para ficar guardado, é para ser vivenciado. E os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, ele tem um propósito. Pregar o Evangelho, a grande comissão, ganhar almas para Jesus. E desde o começo, isso foi uma marca do pentecostalismo. Um escritor, que não me recordo o nome agora, ele disse o seguinte: o pentecostalismo, desde o seu começo, ele é um movimento missionário. Desde que surgiu o pentecostalismo, ele tem alcançado pessoas e, pela graça de Deus, pessoas têm sido libertadas através da mensagem pentecostal, através do Evangelho, de uma forma geral. Um amigo meu disse o seguinte uma vez, ele não é pentecostal, ele disse que viajou para o interior bastante longe, e foi procurando para ver quais igrejas ele via naquele interior, e o que surpreendeu ele é que onde parecia que não havia nenhuma igreja, havia uma Assembleia de Deus. Por quê? Porque desde o começo, o batismo no Espírito Santo é um revestimento com poder, com propósito de alcançar pessoas para o reino de Deus. Ele é, sem sombra de dúvidas, um movimento missionário. E nesse momento voltamos os olhos para a bendita esperança. Resta-nos pouco tempo para alertar o mundo da volta de Jesus. Ele vem, meus irmãos. Mas vamos lá. Nós estamos vivendo momentos complicados. Eu não estou falando somente por causa do que está acontecendo, dessa doença, da pandemia, de isolamento social. Não. Faz tempo que vivemos momentos complicados, onde os valores estão invertidos, onde o que era errado hoje é certo, onde o pessoal relativiza tudo, em que está cada vez mais difícil criar os nossos filhos segundo a palavra de Deus. Está cada vez mais difícil ser crente fiel em um mundo como esse. Eles nos chamam de antiquadro, quadrado, entre outras coisas. Mas alguém poderia me perguntar, irmão Jones, diante de toda essa dificuldade, além dessas, ainda tem essa doença nesse momento, como a gente pode encontrar esperança? Como podemos ter esperança em momentos difíceis, em momentos complicados, em momentos que parece que não há esperança? Onde está a luz no final do túnel? Mas deixa eu te dizer algo interessante. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre uma esperança, ou melhor, deixa eu definir em termos melhor, deixa eu colocar o artigo definido. Nós vamos falar sobre a esperança. E se você quer saber, conhecer qual é essa esperança, vem comigo nesse momento. Vamos observar o que a nossa lição vai nos falar hoje. Porque o título da nossa lição, como já foi dito, é Voltando os Olhos para a Bendita Esperança. Mesmo diante das dificuldades. E na lição de hoje a gente tem 3 pontos. O primeiro ponto fala, breve o Senhor virá. Vou repetir para você o nosso primeiro ponto. Breve o Senhor virá. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, a necessidade de vigilância. E terceiro, vivendo com fidelidade. Mas antes da gente falar sobre esses pontos, tem algumas coisas que têm que ser esclarecidas. E a primeira coisa que nós temos que esclarecer é que a lição de hoje, a gente vai falar sobre a doutrina das últimas coisas. E o que é isso, irmão Jones? A doutrina das últimas coisas é a doutrina do fim dos tempos, do mundo vindouro. Através da Bíblia, a Bíblia, meus irmãos, ela nos mostra o final da história.
A gente não precisa ficar desesperado. A gente não precisa olhar Apocalipse e ficar triste. Pelo contrário, a gente tem que se alegrar. Porque o final da história já está escrito. E é de vitória para a igreja. É de vitória para a igreja do Senhor Jesus. Mas vamos olhar o que o pastor Severino fala sobre isso. Ele diz: escatologia vem do grego eschaton. É a doutrina que diz respeito ao fim do mundo presente e ao mundo vindouro. Pastor Ezequiel Soares diz isso. Mas ainda há outro termo que eu preciso falar para os irmãos, que é arrebatamento. A gente vai falar sobre isso hoje. Eu queria que você já entrasse comigo na lição com isso na sua mente. Escatologia é o que nós vamos falar, é a doutrina das últimas coisas. E também falaremos sobre o arrebatamento. A nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, olha bem, você deve ter uma Bíblia de Estudo Pentecostal, e às vezes a gente usa como se fosse uma Bíblia. Tem tantas notas interessantes, a gente se esquece, irmãos, da riqueza, do estudo que tem ali para enriquecer a nossa alma. Olha o que diz lá: o termo arrebatamento deriva da palavra raptus, em latim, que significa arrebatado rapidamente, com força. O termo raptus equivale a rapazo em grego, traduzido por arrebatado em 1 Tessalonicenses 4,17. Esse evento descrito aqui em 1 Coríntios 15, refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com o Senhor nos ares. E olha bem, está na Bíblia de Estudo Pentecostal. Às vezes a gente tem tanto material bom e a gente não olha. As revistas da escola bíblica, quando passa o tempo, as pessoas nem olham mais, nem sabem que ela serve como fonte de pesquisa. Tanto é que a CPAD resolveu republicar, em forma de livro, várias revistas da escola dominical, desde o começo. Às vezes nós não valorizamos as coisas que temos. Louvado seja o Senhor Jesus, meus irmãos. Mas vamos lá ao nosso primeiro ponto. Breve o Senhor virá. E eu queria começar, meus irmãos, esse momento com pergunta. Será que ele vem mesmo? Porque desde que eu sou menino, que as pessoas falam, Jesus vem. Se você for agora lá no seu pai ou no seu avô e perguntar se desde que ele era menino alguém falava isso, ele vai dizer que é verdade. E eu pergunto para você, será que ele vem mesmo? E alguém poderia dizer, irmão Jones, o que é isso? Você perguntando se Jesus vem, é lógico que ele vem. A gente diz isso, irmãos, às vezes. Mas nas atitudes da gente, parece que a gente não crê mais na volta de Jesus. Às vezes a gente vive, vai vivendo, e as pessoas percebem, esse cara não crê mais no arrebatamento de Jesus, ele não crê mais na volta de Jesus, ele vive vivendo e nem parece crente, a gente poderia dizer isso de passagem. Mas olha o que a nossa revista, ela responde para a gente: a vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e da noite. E disso não temos a menor dúvida. Tão certo, meus irmãos, como vai chegar às 10 horas, lógico, Deus querendo, Jesus ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. É um evento certo, não há a menor dúvida. Da mesma forma como foi profetizado antes, a sua primeira vinda, e se cumpriu, a sua volta, o arrebatamento da igreja, irá se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá, breve o Senhor virá. Aí o texto fala, a vinda de Cristo. Isso é ensinado na Bíblia, irmãos. Eu vou repetir para você. A vinda de Jesus é o nosso primeiro subponto. E eu pergunto, a vinda de Jesus é ensinada na Bíblia ou é conversa de pastor? Ou é conversa de quem não tem o que fazer e fica estudando? Será que ela é ensinada? Olha o que a nossa revista diz. Com abundância de detalhes, tanto nos evangelhos e nas epístolas, todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus voltará. Olha bem, a volta de Jesus é ensinada na Bíblia com abundância de detalhes. Todos os ramos do cristianismo creem que Jesus voltará. Se você sair da sua igreja para visitar outra, um pastor batista, você perguntar a ele crê que Jesus vai voltar. Se você perguntar a um presbiteriano, ele crê na volta de Jesus. Se você perguntar a um metodista, ele crê que Jesus vai voltar. Se você perguntar a outra vertente do cristianismo, você vai ver que ele vai voltar. Eles creem nisso. Mas eu tenho outra pergunta em cima disso, olha bem.
Você diz, irmão Jones, tu faz essas perguntas, nem dá para me responder, nem está me ouvindo, mas é para ficar na sua mente, é para você meditar. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus voltará, mas a maneira como ele volta é igual em todos os ramos do cristianismo? Ela é entendida da mesma forma em todos os ramos do cristianismo? Será, irmãos? Será que os batistas, eles creem na volta de Jesus da mesma forma que a gente? Será que os presbiterianos, eles acreditam na volta de Jesus da mesma forma que nós? Será que os metodistas acreditam na volta de Jesus da mesma forma que eu e você acreditamos? Isso é importante, irmãos, porque não creem. Há uma diferença, lógica, em pormenores, concernente à volta de Jesus. E eu digo isso, sabe por quê? Se você é novo convertido, não é bom você beber de outra fonte ainda. Se você começou agora no seu estudo sobre a volta de Jesus, não é bom você beber outra fonte agora. Primeiro conheça a sua doutrina, a doutrina da sua igreja. Aí quando você tiver bases sólidas, aí você pode olhar outras igrejas, o que elas falam. Aí você retém o que é bom, mas se você está começando agora, fica na Assembleia de Deus, estuda o que os nossos pastores dizem, conhece a nossa doutrina, aí depois você vê. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? A nossa igreja, meus irmãos, ela vê uma diferença, olha bem, a segunda vinda de Jesus, o pastor Antônio Gilberto, ele vai dizer que é em duas fases. Olha bem, a segunda vinda de Jesus, ela tem no mínimo duas fases. Uma, que é o arrebatamento da igreja, olha bem, a segunda vinda de Jesus tem duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja, e a segunda, a sua volta em glória. No arrebatamento, a igreja, os crentes serão arrebatados, encontrarão o Senhor nos ares. Se você pegar a sua declaração de fé, a declaração de fé da Assembleia de Deus, vai dizer que será um arrebatamento. O mundo não vai perceber esse momento que a igreja será arrebatada. Lógico, eles encontrarão depois o resultado disso, mas eles não perceberão o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, passando-se mais ou menos 7 anos, nós temos a segunda vinda, em que Jesus vem instaurar o milênio e resgatar Israel. Então, olha bem, a Assembleia de Deus, ela vê a vinda de Jesus, palavras do pastor Antônio Gilberto, em duas fases. A primeira, o arrebatamento da igreja. A segunda, a volta de Jesus com a igreja para instaurar o milênio depois dos 7 anos da grande tribulação. É isso que você tem que entender. Então, como a Assembleia de Deus enxerga a volta de Jesus, é diferente de outras denominações. Então, se você está começando agora, tome cuidado, conheça primeiro a sua doutrina, para depois observar outras coisas. Vamos ao nosso segundo subponto, ainda no ponto 1. Uma promessa de Jesus. E eu pergunto a você, sobre esse segundo subponto. Os discípulos tinham uma compreensão clara dessa promessa? Os discípulos entendiam o arrebatamento da igreja dessa forma? Eles tinham uma compreensão clara do que Jesus estava dizendo naquele momento? E a resposta, se você leu a sua revista, é um não. Eles pensavam, olha bem o que diz a nossa revista, eles pensavam no reino físico e político, que era o pensamento dominante em Israel. Olha bem, por que os judeus não receberam Jesus? Eles tinham a ideia, meus irmãos, do Messias que viria para reinar, que libertaria Israel ou Judá do jugo de Roma, que governaria a partir de Israel com vara de ferro todas as nações. Só que não estava tão claro para eles, nós criamos uma revelação progressiva, que essa promessa ia se cumprir ou vai se cumprir apenas no milênio. Jesus não esqueceu de Israel. Tem algumas pessoas que dizem, Jesus esqueceu Israel e substituiu Israel pela igreja. Não, as promessas nacionais feitas à nação de Israel vão se cumprir, queridos. Nem uma vírgula, nem um tio vai deixar de se cumprir das promessas que Deus fez à nação de Israel. Irá se cumprir no milênio. Ok, meus irmãos? Então eles tinham esse pensamento, que era o pensamento dominante da época. E outra pergunta, para você refletir. Por que podemos confiar nessa promessa? Irmão Johnny, que promessa? Que Jesus breve virá. Por que eu posso acreditar?
O que me faz ter certeza? O que faz não duvidar, irmãos? Lógico, irmãos, Jesus falou. Se Jesus garantiu isso na sua palavra, então é certo, meus irmãos. Quem prometeu não foi um político. Quem prometeu foi Jesus, irmãos. E se Jesus prometeu, ele vai cumprir. Agora, olha o que o texto diz, nosso terceiro subponto. O dia se aproxima. O dia se aproxima, irmãos. Aí você diz, irmão Johnny, faz tanto tempo que a gente escuta isso, que a volta de Jesus é iminente, e nada. Meus queridos, se aproxima. E a partir disso eu quero deixar outra pergunta para você pensar. Como isso nos afeta a respeito da grande comissão? Olha bem, o dia da volta de Jesus se aproxima. Como isso nos afeta concernente à nossa tarefa de evangelização? Jesus, ele vai voltar, irmãos. Como isso nos afeta com respeito à grande comissão? Eu acredito que isso nos afeta de uma forma bastante profunda, irmãos. Nós temos um papel, uma tarefa a cumprir. Proclamar o nome do Senhor Jesus, que Ele reina, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo e que breve Ele voltará para buscar a sua igreja. O nosso papel é apregoar isso. Aí, irmão, eu falo, ninguém acredita, isso aí não é com você. Aí é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O meu papel, o seu papel é proclamar. E resta-nos pouco tempo. Aí eu poderia fazer outra pergunta, irmãos. Quando será a volta de Jesus? Vou repetir, quando será? E eu espero que você não tenha pensado em nenhuma data, irmãos, porque nós não sabemos. A Bíblia não fala quando Jesus vai voltar, irmãos. A não ser, a gente pode, olha bem, através das profecias bíblicas a gente pode, depois que a igreja é arrebatada, aí a gente pode datar. Depois do arrebatamento, o arrebatamento quando vai ser, não sei. Ninguém sabe, ninguém pode saber quando a igreja será arrebatada. Todavia, depois que a igreja ser arrebatada e que o anticristo se manifestar, e você pode contar 7 anos, irmãos, que a segunda vinda em glória vai acontecer, mas o arrebatamento em si, não podemos saber de forma alguma. Aí eu queria perguntar outra coisa a você. E às vezes, irmãos, eu vejo muitos nossos com dúvidas sobre isso. Há sinais para a vinda de Jesus. Olha bem, há sinais para a vinda de Jesus. Por que eu digo isso? Algumas pessoas se apegam a sinais e chegam a dizer, ele não vem hoje, é impossível ele vir agora, meus queridos, cuidado com isso. Eu vou responder, há sinais para a vinda de Jesus? Sim e não. Como assim, irmão Johnny? Sim e não. Há os sinais gerais, que esses sinais apenas apontam que nós vivemos a última era da história da igreja, que é o que profetizou Joel, o que se cumpriu em Atos 2, que foi o derramamento do Espírito Santo para os nossos dias. O nosso autor também vai falar do avivamento pentecostal do século 20, que um sociólogo falou que é o movimento de maior impacto do século 20, é o pentecostalismo. Então, nós temos esses sinais gerais, mas cuidado com os sinais específicos, irmãos. Falta se cumprir todo o texto de Mateus 24, cuidado. Olha o que a nossa declaração de fé fala sobre a gente olhar para os sinais. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Olha bem, eu vou ler devagar para você que está me ouvindo aí, você entender. Falando sobre o arrebatamento. Será um evento repetido, precedido pelos sinais gerais da apostasia, guerra, fome, catástrofes da natureza, perseguição. Olha bem agora, de maneira que esse evento não pode ser visualizado antecipadamente, nem datado por esses ou por nenhum outro sinal. Alguém diz, não, falta o evangelho ser pregado no mundo todo para Jesus voltar. Jesus não voltou ainda porque você não está evangelizando. Não é verdade.
Nada impede Jesus voltar a não ser a própria vontade do Deus Pai. Ele estabeleceu o momento. Fora isso, nada impede Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. A volta de Jesus é o que nós chamamos de iminente. Como assim iminente, irmão Jones? Pode acontecer a qualquer momento. Mas deixa eu dar um exemplo atual dos nossos dias. O nosso pastor, sempre que vai orar, ele mostra que acredita que a volta de Jesus pode ser a qualquer momento. Ele ora dizendo: Senhor, se tu voltares essa noite, nos leva contigo. Por quê? Porque os nossos pais sempre pregaram que a volta de Jesus não está presa a sinais. Ele pode voltar a qualquer momento. Se ele quiser, ele pode voltar agora. Louvado seja o Senhor Jesus. Você diz: irmão Jones, e os sinais, queridos? Aqui não vai dar para me explicar, mas apenas para aguçar a sua curiosidade. Há uma diferença entre a igreja e Israel. E a vasta maioria dos sinais diz respeito à nação de Israel. E a maioria deles vai se cumprir depois que a igreja ser tirada da terra. Alguns vão dizer que depois que a igreja é arrebatada, o relógio profético vai andar e os olhos vão se voltar de novo para a nação de Israel. Mas enquanto não, meus queridos, a igreja, como Paulo fala lá em Coríntios capítulo 15, é um mistério, é algo à parte. Então, meus queridos, não se prenda a sinal. Isso vai nos levar ao nosso segundo ponto. Se não há sinal, se ele pode voltar a qualquer momento, então há uma necessidade de quê? De vigilância. Meu Deus, precisamos vigiar. Mas aí você poderia me perguntar: o que é vigiar, irmão Jones? O que é vigiar? Talvez algum crente mais antigo possa dizer assim: que é isso? Perguntar o que é vigiar? Quem é que não sabe o que é isso? Eu conheço a história, irmãos, de um cara. Hoje ele é pastor, mas quando ele foi alcançado pelo evangelho, novo convertido, ele foi alcançado pelo evangelho numa pregação sobre a volta de Jesus. E foi falado sobre a necessidade de vigilância. E ele não sabia o que era vigiar e ficou com vergonha de perguntar. Ele me disse que passou 2 noites acordado. Ele passou 2 noites que Jesus voltasse naquele momento. Ele pensava que se ele dormisse, ele ia ficar. Aí você diz: por quê? Há pessoas que podem não saber o que é vigiar e podem pensar, irmãos, literalmente. Mas vamos ver o que a nossa revista fala sobre vigiar. Entendemos vigiar como ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução, olha bem, para não correr risco, alguém que é prudente. Então, nós devemos ser prudentes, devemos vigiar. Primeiro subponto do ponto 2 diz assim: exortação à vigilância. E eu pergunto para você, a Bíblia, irmãos, ela dá essa exortação? A Bíblia fala que nós devemos nos preocupar com a vigilância, sim ou não? Lógico que se você estivesse aqui, você ia dizer: sim, irmão Jones, tanto Jesus como as cartas apostólicas, ou tanto o Antigo Testamento fala da necessidade de estar alerta e vigilante. Jesus falou isso diversas vezes, da mesma forma que Paulo. Precisamos estar alerta, precisamos estar vigilantes. Aí o nosso segundo subponto diz assim: os alarmes falsos. Você sabia, irmão, que tem pessoas que cometem fake news escatológica? Que é isso, irmão? Agora tudo é fake news? Sim, fake news escatológica. Faz tempo que as pessoas tentam marcar a data da volta de Jesus, irmãos. E sabe o que acontece? Todos se frustram. A gente não sabe, não dá para saber a data da volta de Jesus. E quando essas pessoas erram, elas reinterpretam as supostas profecias e então, elas não, eu errei por 1 ano, ou isso e aquilo. Meus queridos, não podemos saber a data da volta de Jesus. Mas deixa eu te mostrar algo atual, algo que eu vi agora no meu Instagram, que foi um rapaz, está correndo nos WhatsApp aí, uma profecia que diz que ninguém pode sair de casa no dia 30, porque coisas terríveis vão acontecer. Isso não me surpreende, irmãos, porque falso profeta sempre existiu. O que me surpreende é muitas vezes nós, a igreja do Senhor Jesus, acreditar mais nas falácias do que na verdade bíblica. No outro lockdown,
O pessoal também falaram de dias de escuridão, disse aquilo, e várias pessoas estavam com medo. Meus queridos, como assembleiano eu vou falar isso, lógico. Se a igreja está na terra, meus queridos, é porque nós não estamos na grande tribulação. A grande tribulação só vai passar a existir a partir do momento que a igreja do Senhor Jesus for arrebatada. Deus não nos destinou à ira. Jesus, ele bebeu o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Nós seremos arrebatados e seremos libertados da grande tribulação. Aí alguém diz assim, não, mas a igreja sempre passa pela grande tribulação. Se você olhar, os crentes não sei onde estão sendo perseguidos, meus queridos. Quando Jesus fala sobre a grande tribulação, no capítulo 24 de Mateus, ele diz que será a grande tribulação, como nunca antes na história aconteceu, nem jamais acontecerá depois. Não será qualquer tipo de tribulação, será um evento único, e nós escaparemos dela pela promessa do Senhor Jesus. Então não acredite em fake news escatológico, nessas pessoas que querem datar isso e aquilo. Sabe o que você faz? Leia a Bíblia. Às vezes é mais fácil acreditar no que manda pelo WhatsApp do que ir ler a Bíblia, irmãos. Leia a sua Bíblia. Em 2016, salvo engano, a gente também teve no trimestre da escola bíblica uma lição inteira só sobre escatologia, e quem foi o comentarista foi o pastor Elinaldo Renovato, que esteve já aqui na nossa igreja sede, e que também é o comentarista do próximo trimestre, irmãos. Então, material você tem, se você não joga fora as suas revistas, material você tem. Agora nós encerramos o nosso segundo ponto, agora vamos ao nosso terceiro ponto. Vivendo com fidelidade. E lógico que eu poderia perguntar, o irmão para gostar de perguntar, é para você pensar, irmão. O que é fidelidade, irmãos? Será que é possível ser fiel, irmãos? Vamos ver o que a nossa revista fala sobre isso. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Fiel é aquele que é verdadeiro, que é leal. Aí isso me leva à minha segunda pergunta, irmãos. Oh, perdão, ainda não. A gente vai ir para Deus agora, né? Sempre a gente tem que ir para Deus. A fidelidade de Deus. E eu não vou ler a pergunta a partir dele. Se você leu a sua revista, você vai saber responder. Se você não leu, você pode ler. A minha pergunta é a seguinte: por que se diz que a verdade é um atributo de Deus? Se você ler aí, lógico, aí ele vai falar de atributos morais, não vou falar sobre isso, eu vou só perguntar. Por que a verdade é um atributo de Deus? Tananã. E a resposta, irmãos, é óbvia. Porque é algo inerente ao próprio ser de Deus. É uma característica inerente do próprio ser de Deus. Ele é a própria verdade, ele não pode negar a si mesmo, ele não pode mentir. Deus é a pura verdade. Por isso ele diz que é um atributo de Deus, a verdade. Agora vamos para nós, o terceiro subponto, a fidelidade como virtude cristã. O pecado nos corrompe, irmãos, todos nós somos pecadores. E a partir desse entendimento, vamos para mais uma pergunta. Falando para os crentes agora, podemos ser fiel? A gente pode ser fiel, irmãos, em pleno século 21. A gente pode ser fiel nos dias de hoje. É possível ser fiel a Deus, aos princípios cristãos, em uma universidade secular. É possível ser fiel a Deus no nosso trabalho. É possível ser fiel a Deus com o galego, o mercantil da esquina. É possível ser fiel a Deus diante do vizinho. E aí? Sim, irmãos. Não porque a gente é bom, ou porque a gente é super crente, mas a fidelidade é uma das virtudes cristãs, proveniente do Espírito na vida do crente. Por causa da nossa relação com o Espírito Santo, podemos ser fiel. A virtude de Cristo é implantada também sobre nossas vidas. Podemos ser fiel, sim. José foi fiel ainda no Antigo Testamento. Daniel foi fiel. E hoje, meus irmãos, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Ok? A gente caminhar para o encerramento, irmãos. Eu quero trazer uma ilustração, mais uma vez, da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal.
Nossa Bíblia de Estudo Pentecostal nos diz: a esperança de que nosso Salvador logo voltará para nos tirar do mundo, a fim de estarmos sempre com o Senhor, é a bem-aventurada esperança de todos os remidos. Olha bem agora, e a fonte principal de consolo para os crentes que sofrem. Mais uma vez, texto tirado da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal. A esperança da volta de Jesus é a nossa principal fonte de consolo. Nesse momento a gente falou sobre a bendita esperança, voltando os olhos para a bendita esperança, e nós falamos sobre breve Jesus virá, falamos sobre isso no primeiro ponto, falamos sobre a necessidade de vigilância, e no terceiro ponto a gente falou sobre vivendo com fidelidade. Eu queria encerrar com duas aplicações, uma dirigida à sua mente e outra dirigida ao seu coração. A primeira nos diz assim, nesse trimestre a gente estudou a doutrina pentecostal, irmãos, e a gente viu que ela é prática e bíblica. Eu queria desafiar você a conhecer o que é ser pentecostal, conhecer como a sua igreja, a Assembleia de Deus, enxerga o pentecostalismo, os dons do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer, meus irmãos, como nossa igreja enxerga as coisas, as respostas que a nossa igreja tem para todas as coisas. Você precisa conhecer a doutrina pentecostal, você precisa conhecer a doutrina do batismo. Teologia, meus irmãos, algumas pessoas pensam que é um assunto irrelevante, pelo contrário, é uma bendita esperança, e nós também devemos conhecer como a nossa igreja, como os assembleianos interpretam a volta de Jesus. Agora deixa eu dirigir a aplicação ao seu coração. O batismo no Espírito Santo está disponível a todos os crentes, irmãos. Qualquer um de nós pode ser batizado no Espírito Santo. Prove, Lucas 11:13, o texto diz que o Pai dará o Espírito Santo a quem pedir. Se você não pede, busque, peça. Essa promessa é para mim e é para você, irmãos. Nós servimos um Deus pessoal, relacional, que se relaciona com a gente. Escatologia. Você não precisa se assustar, irmãos, com a doutrina do arrebatamento da igreja, com o Apocalipse, nada disso. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 17, ele disse: confortai uns aos outros com essa esperança. A volta de Jesus é algo, irmãos, que nos traz esperança. Para você que sofre, para nós que sofremos, ou para quem não sofre também, a volta de Jesus é motivo de esperança. Haverá um momento em que todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Haverá um momento em que nós poderemos cantar: agora é só vitória. Mas somente quando a trombeta tocar e nós nos depararmos com o amado de nossa alma. Aqui eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.